Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Tutelar, Antônio Cláudio Bressanin. Cláudio, seja bem-vindo ao TV Atende. João, eu que agradeço pelo convite que você me concedeu, da gente estar aqui na TV para esclarecer algumas perguntas que com certeza você fará. Cláudio, uma preocupação e uma briga sempre foi em relação ao consumo de bebida alcoólica por adolescentes, pelos menores. E está para entrar em vigor uma lei, só falta ser sancionada pela presidente Dilma, que é crime a venda por bares de bebida alcoólica para esses jovens. Isso, se você, com certeza você já leu no Estatuto da Criança, o ECA, o próprio artigo lá 243 comenta sobre esse assunto, né? Aqui no próprio Estatuto, está aqui o Estatuto, e que fala vender, fornecer ainda que gratuitamente ministrar ou entregar qualquer forma a criança ou adolescente, seja justa causa, produto, componente, possam dependência física ou psíquica ainda utilização, ou seja, é proibido vender bebida alcoólica para menor. E com essa lei existe uma multa que pode chegar de 3 a 10 mil e até prisão mesmo, né? Você acha que isso é uma alternativa para diminuir ou acabar com isso que acontece muito no Brasil? Alguma punição tem que receber aquelas pessoas que vendem bebida alcoólica para menor, não é isso? Então veja bem, João, o que a gente vê é que infelizmente as pessoas, os adultos, não vê dessa forma, tá? Então o adulto deveria ter consciência de não vender uma bebida alcoólica para menor. Antes de responder todas essas demais perguntas, se você me permite, João, eu vou fazer o seguinte: o que conselho, por exemplo, às vezes as pessoas confundem o que o conselho tutelar faz, né? Para que existe o conselho tutelar? O conselho tutelar é um órgão permanente, autônomo, tá certo? E que ele é encarregado pela sociedade para zelar dos direitos, o quê? Da criança e do adolescente, tá certo? Mas o pessoal, infelizmente, confunde muito essa questão. Por exemplo, vamos falar aqui, ó. É uma questão, por exemplo, eles acham que o Conselho Tutelar deve fiscalizar bar. Não é o papel do Conselho. Não é conselho, não é. O Conselho Tutelar não dá autorização para ela trabalhar, para o menor trabalhar. Não é função. O Conselho Tutelar não dá autorização para viagem, tá certo? O Conselho Tutelar não faz abordagem de rua, tá? O Conselho não define a questão de guarda, tá certo? Quem define é o juizado que define a questão de guarda. Ele não acompanha, por exemplo, um adolescente para uma consulta médica. Quem tem que fazer isso é papel dos responsáveis, ou seja, o pai e a mãe. No caso dessa lei que deve entrar em vigor no Brasil, vai caber a quem? Ao Conselho, à Polícia Militar, aos pais? Quem vai fiscalizar os bares? Na caso da fiscalização, o correto seria que se a nossa cidade tivesse o comissariado de menores, tá certo? Então parece que está aí tendo um entendimento com o prefeito, com o Ministério Público, com o juizado da infância, da juventude, em questão de colocar um comissariado aqui em Andradas. Entendeu? E eu espero que dentro disso daí possa solucionar a questão essa de vender bebida alcoólica. No caso hoje, nos dias que nós estamos, a pessoa que viu alguém é denunciar para a Polícia Militar. A própria pessoa, o responsável, ele acaba fazendo uma denúncia, ele faz um BO, tá certo? E aí vai ser posteriormente tomada uma providência. Nesse caso, o pai percebeu que o filho vem fazendo uso de bebida alcoólica em um determinado ponto. Quem que ele deve acionar? No caso, assim, que como ele já está tendo uma situação de risco, aí ele deve nos procurar o Conselho Tutelar, tá certo? Que a gente vai orientar qual o procedimento que ele deve fazer. Você acredita que com essa lei, que com a punição, isso vai dificultar um pouco mais o acesso dos menores à bebida alcoólica? Eu acredito que sim, né, João? Mas começa desde as propagandas. Você veja a propaganda, a questão do cigarro. Vamos voltar um pouquinho da questão do cigarro. Quando foi diminuída a questão de propaganda de cigarro nas TV, diminuiu a questão. Hoje, por que não fazer das bebidas alcoólicas também? Tá certo?
Então, eu acredito que as medidas, as autoridades lá de cima deveriam pensar nisso também. Às vezes o pai fala assim, eu bebo lá fora. Outros, não bebo lá fora, mas bebo dentro de casa. Será que ele está colocando o seu filho em situação de risco? Hoje, o que é a função do Conselho Tutelar em Andradas? O que vocês devem fazer no dia a dia para evitar ou nessa situação de risco, Cláudio? Olha, eu vou falar que está dentro do próprio estatuto, tá certo? Dentro do estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, as atribuições do conselheiro tutelar, tá? O que deveria os conselheiros fazer? Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, atender e aconselhar os responsáveis, tá? Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos, tanto na área de saúde, educação, serviço social, providência, trabalho e segurança. Representar junto às autoridades judiciárias nos casos de descumprimento injustificados, de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícias e fatos das infrações administrativas, ou penal contra a criança e o adolescente, encaminhar às autoridades judiciárias os casos que não é da nossa competência, providenciar as medidas estabelecidas pelas autoridades judiciárias, no caso juiz, dentro da prevista no artigo 101, expedir notificações, ou seja, requisitar certidões de nascimento, de óbito da criança, quando for necessário, assessorar o poder executivo, tá? Representar em nome da pessoa, da família, quando for necessário, tá certo? Quando a gente percebe que os pais está violando, aí então a gente representa, tá certo? Representar também o Ministério Público. Que todo mundo acha que o Conselho Tutelar tem que ir lá resolver de uma briga na escola, tem que ir lá fiscalizar um bar, porque tem fulano lá na praça, tem um adolescente que está deitado na praça lá, porque alguém vendeu bebida alcoólica, acha que é tudo responsabilidade do Conselho, tá certo? Acompanhar, às vezes, um adolescente para uma consulta, tá certo? Mas quem conhece o adolescente? É o pai, a mãe. Muitas vezes o conselho faz o papel da família. Faz o papel da família. Tá certo. Cláudio, eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Eu que te agradeço e estamos sempre disponíveis. Ok, começamos hoje no TV Atende com o presidente do Conselho Tutelar em Andradas, Antônio Cláudio Bressanin.